Galera, agora iniciando aqui mais um Nem A Nem B. Você que já curte a gente, já está aí nas redes sociais curtindo Nem A Nem B, mais um papo. Eu sou Elison Ferreira, estamos aqui com... Boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei qual horário. Eu sou o Márcio Lemos, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso bate-papo do Nem A Nem B. Olá pessoal, sou o Ian Casten e também estou nessa aqui junto com meus parceiros. Vamos que vamos. Hoje mais um programa aqui Nem A Nem B, e hoje a gente pautou como tema a relação de políticos com a imprensa, né? A gente tem observado aí alguns atritos do presidente Jair Bolsonaro com a imprensa, mas não é só o presidente Jair Bolsonaro que tem uma postura, às vezes, com a imprensa de reação, reativa com a imprensa. A gente vai citar aqui alguns casos antigos também, o próprio ex-presidente Lula, da Dilma, da ex-presidente Dilma, a relação também que a gente tem nessa semana que aconteceu da Regina Duarte, lá uma entrevista para a CNN. Então a gente vai fazer um aparato geral de algumas situações e comentar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou iniciar aqui com o Ian, né, Ian? Você quer citar um caso específico ou quer começar já do presidente Jair Bolsonaro? Então, Alisson, essa relação do presidente com a imprensa é antiga, né? Ela já vem desde a época do Congresso Nacional. Deixa eu pausar aqui, ó. Desde a época do Congresso Nacional, na época que ele era deputado, né? Acompanhamos, a gente que está lá sempre nos bastidores, sempre acompanhou esse atrito entre o deputado, então, Jair Bolsonaro e a imprensa, né? Teve alguns casos até que ficaram bem famosos, aí espalharam vídeo pelo Brasil, que foi com a Manuela Borges, enfim. Inclusive, é um dos segmentos que o Jair sempre costumou fazer, né? Que é esse debate, sempre desafiar a imprensa, e quando assumiu o governo, continuou e até aumentou, né? Essa semana a gente viu uma coletiva de imprensa que, na verdade, o presidente, ele vai para uma conversa com seus militantes, né, com seus apoiadores ali no cercadinho, e ali também fica a imprensa, e aí ele fica naquela conversa com seus apoiadores, militância, e a imprensa acompanhando tudo aquilo e fazendo a coletiva, né? E aí fica difícil ele dar atenção a um e a outro, ou seja, às vezes ele está conversando com um tema com um militante, e a imprensa vai e faz uma pergunta em cima, e ele fica sem saber da forma como responder, e às vezes ele responde de uma forma, e o pessoal aplaude, né, esse é meu presidente, ou seja, a relação com a imprensa é uma forma meio complicada, né, é bom você sempre separar o que você está conversando com sua militância, e o que você está sendo conversado com a imprensa vai divulgar, ela vai tentar tirar ali sempre as frases e as palavras mais polêmicas e fazer a divulgação. Sempre foi assim, tá? Não é só na política, é também no futebol, também na arte, ou seja, se acaba um jogo de futebol e algum jogador fala alguma frase polêmica, alguma palavra polêmica, é aquilo que vai pro ar. Sempre foi assim, a imprensa está ali para pegar as situações mais polêmicas, as frases, e para gerar matéria, né? A imprensa, ela tem um papel importantíssimo, né, o quinto poder, ela pauta os governos, sempre foi assim. Se você vê aqui no GDF, logo cedo pela manhã, vai um repórter da TV Globo ou para uma estação de metrô, ou vai para um hospital, ou vai fazer uma pauta de alguma situação polêmica, e praticamente o dia inteiro o governo fica joga sua energia toda para tentar resolver aquele problema, para explicar aquele problema, para passar para a população as formas como podem resolver esse problema. Ou seja, ter uma relação diplomática com a imprensa é importantíssimo, e a gente tem vivido aí um momento com o presidente Jair Bolsonaro. Ontem tivemos também a questão da entrevista com a Regina Duarte, né, na CNN. Ela
ninguém sabe como foi, as pessoas divulgaram nas redes sociais, ninguém sabe o que foi combinado, né? De fato, ela estava fazendo entrevista para o Daniel Adjunto, e a base, os âncoras também faziam algumas perguntas, e chegou um momento em que entrou um vídeo, né, da sua colega Maite Proença, e aí foi a hora que ela realmente estourou e largou a entrevista. O próprio assessor dela, na hora, já mandou parar a gravação, ou seja, ninguém sabe o que foi combinado. O que sabemos é que a Regina Duarte é uma pessoa acostumada com câmeras, é uma artista famosa, ela sempre deu entrevistas, né? Sempre deu entrevistas, mas muito falando sobre sua vida pessoal, sobre suas personagens, e quando você entra no meio político, você tem que ter um treinamento para falar sobre a política, porque, de fato, as pessoas vão cobrar trabalho e vão cobrar, no caso, na classe dela, dos artistas, vão fazer cobranças em relação à política que está sendo feita para os artistas, né? Não é política não é uma coisa para quem quer entrar, ou seja, você tem que ter um treinamento, tem que saber como falar, tem que ter uma diplomacia, e é isso que tem dado muito atrito aí nos últimos dias, na verdade, desde o início do governo Bolsonaro, e também com presidentes anteriores, né? Não dessa forma para chegar a estressar mesmo, a dar um cala-boca, mas sempre houve perseguição à imprensa, os governantes, né, dos estados, até prefeitos e os presidentes nunca tiveram uma relação de amor com a imprensa, sempre a imprensa cobrando e atacando, e eles tentando, da forma mais diplomática, se sair e agradar e fazer aquela diplomacia. Não é isso, Alisson? Deixa eu dar só uma parte aqui no que você falou, porque é muito interessante isso. Quando a gente fala principalmente da Regina, ela antes tinha uma relação com a imprensa de coleguismo, né? Porque era uma imprensa que estava entrevistando uma artista. E a artista não presta conta para a sociedade do que ela faz. Ela conta o que ela trabalha, fala sobre um papel, fala sobre uma atuação. E agora, ela como ministra não, né, secretária, a imprensa cobra dela posicionamento. E é muito difícil para quem não passa por esse media training que você acabou de citar, entender quais são as diferenças entre você conversar com a imprensa para falar sobre você, sobre o que você faz, sobre a sua vida, do que você prestar contas. Quando você presta conta, você está sofrendo ali um momento de pressão, porque tem uma gama de pessoas atrás querendo saber o que você está fazendo, de acordo com aquele cargo que você está ocupando, que está refletindo na sociedade. Então, eu acho que, além da Regina não ter conseguido ali ontem manter um nivelamento na hora da entrevista, fica claro que a imprensa, no contexto geral, hoje, ela é vista de uma forma muito aquém do que ela é, porque eu vou só colocar um exemplo básico em relação ao veículo que estava ontem lá, que é a CNN, em relação à Regina. A gente sabe que existe um movimento muito forte hoje contra a Globo, um movimento que já vem durante alguns anos, era do governo de esquerda, agora é do governo de direita, cada um se apropria em determinado momento. Eu lembro que quando a CNN começou a fazer alguns movimentos de política, falar que ia entrar nesse cenário com mais força, alguns militantes pró-governo faziam, eu lembro na época, alguns cards, alguns anúncios, tipo, olha, a CNN está vindo aí para acabar com a Globo, vai tomar o lugar na grande imprensa e tal. E a gente vê que quando confrontados e quando não entregando o que eles gostariam que entregasse, eles também se tornam alvos. Então, eu acho que independente do canal, independente do veículo, a imprensa, quando ela for contra alguma coisa que o militante, que um pró-governo apoie, ela vai virar alvo, né? Ela vai tomar uma pedrada. E eu estava até comentando Oi, pode falar. Pode comentar. Pode comentar que eu vou depois puxar um outro gancho disso que você falou. Que é uma coisa muito engraçada, que independente da gente gostar ou não do veículo, gostar ou não do canal, eu estava falando com vocês aquela hora que quando o presidente, por exemplo, vai dar um
fazer um pronunciamento, ele faz pela Globo. A Globo transmite aquele pronunciamento. Então, não tem como. Uma grande parcela da população vai assistir por ali. Quem não se lembra quando o presidente filmou, ele fez um vídeo, né? Ele assistindo o pronunciamento do Donald Trump. Ele estava assistindo pela Globo. Então, assim, é uma relação de amor e ódio com uma linha muito tênue entre população e imprensa, e onde o político, o governante, tem um papel importantíssimo nesse meio. Só puxar um gancho aqui que é bem interessante, que a gente, como começou o programa, a gente falou que aqui é um espaço democrático, aberto também, e a gente mostra que tudo acaba sendo envolvido em política. Eu vou fazer uma analogia aqui, como eu já cobri futebol também, normalmente quando eu ia entrevistar um técnico que estava na berlinda, ou algum jogador que tinha acontecido alguma coisa nos bastidores, esse cara, ou técnico, ou jogador, vinha com um certo destempero ao me receber como imprensa. Vocês acham, eu vou passar para o Márcio aqui para ele complementar esse pensamento, depois você também faz um comentário disso, Ian. Vocês acham que aquela situação, entre aspas, destemperada ali da Regina Duarte, que acabou se exaltando e tal, pode ter sido por conta da pressão que ela vem sofrendo do meio artístico e também pela pressão que ela vem recebendo no meio político também, porque ela ainda não se colocou como política, né, como uma pessoa influente, como secretária? Vocês acham que isso também interfere muito nessa questão de Regina Duarte, né, essa forma que ela foi ontem? Porque, igual eu citei, a gente sempre, normalmente, nos jornalistas esportivos, sempre falam, quando o cara te trata mal, o técnico te trata mal, há uma pergunta com relação à demissão, se ele vai entregar o boné, se ele vai entregar o cargo, normalmente é porque tem alguma coisa ali que está acontecendo e que o cara não quer falar. Vocês acham que isso aconteceu ontem com a Regina também? Pode comentar, Ian, primeiro. Então, a Regina, assim como o próprio Sérgio Moro, dá para notar que se sente um pouco desconfortável com a política, né? Quando você se transforma no político, a gente vê aí o Luciano Huck, ele era um ídolo nacional, e no momento que ele mostrou interesse pela política, as pessoas já olham para ele de uma forma diferente, né? Eu lembro o Ronaldinho Gaúcho, poucas pessoas lembram desse episódio, mas ele se filiou aos republicanos, ele fez uma filiação, ele não chegou a falar qual era o intuito dele, se candidatar, mas de fato ele se candidatou aos republicanos. Eu acho que ele ia lançar uma candidatura aí a deputado federal, ou senador, não sei. Mas, enfim, na hora que ele sentiu a pancada, na hora ele, não, tô fora. Política não é para amadores, tá? Política é uma coisa muito séria. É muito importante que os ministros, secretários saibam tecnicamente sobre cada área, mas é necessário ter uma conversa com a imprensa, passar para o público, para o povo, ter um entendimento legal com as pessoas do setor, né? A Regina Duarte, ela agora como secretária do governo, participando do governo, a Maite Proença e os demais artistas não são agora colegas dela, não, ao contrário, elas vão fazer, como o Márcio falou, elas estão ali para cobrar coisas positivas, políticas para o setor, né? E é um setor que vem sido muito rígido, né? Eles vêm procurando benefícios para a área que eles se sentem um pouco afastados nesse governo. Ou seja, é uma área muito séria, não dá para ficar, você tem que estar treinado, você tem que saber o que vai falar, você tem que se comportar de uma forma como secretária mesmo, porque quando você vira política, a situação é essa, você tem que realmente passar uma forma séria. Ela entrou ali, pareceu um pouco, o Ellison, que é daqui, jornalista do Brasília, ele lembra muito da situação da Wesley Roriz, né? Para quem não sabe, a Wesley Roriz é a ex-primeira-dama aqui do GDF, do Distrito Federal. Ela era casada com Joaquim Roriz, que é um governador falecido, mas que foi um dos melhores administradores que o GDF já teve. Nas eleições de 2010, pouco antes das eleições, ele foi impugnado, o Joaquim Roriz, e ela o substituiu
como candidata ao governo, com o Geoffran Frejá como vice, né? E num debate da Globo, ela foi num debate da Globo e conversou coisas totalmente sobre a vida, sobre amor, sobre paz. As pessoas faziam perguntas até sobre corrupção, e ela falava dessa forma, se tiver corrupção e der certo, ou seja, ela praticamente expôs o marido dela, né, falando que roubava, mas fazia, deixou entender isso, né, não chegou a falar, mas deixou entender, ou seja, você tem que estar sempre preparado, porque você está lidando com o público. Acaba o amor daquela primeira dama que faz o programa do leite, da mãezinha, que chega sempre com as boas notícias, e você vira um político de fato, e aí chegam os ataques, né, é por isso que a gente vê que quem é do ramo tem sempre um atrito e um cuidado, e procura ter uma diplomacia aí com os jornalistas, com a imprensa em si, né. Eu acho importante, Wellington, dentro do que você perguntou aí, a gente pensar no seguinte. Primeiro, entender o fato de por que a Regina está lá, né? Esse eu acho que é a primeira parte dos jogos ocultos aí, que às vezes as pessoas não conseguem enxergar. A Regina não está lá porque ela é representatividade da cultura. Não é. Ela está lá porque o presidente, com uma pasta que estava tendo muito problema, onde ele tem um calcanhar de Aquiles ali, que a classe, na grande maioria, não é conivente com as ações, com o governo, não gosta, né? Não, são opositores, a grande maioria. Ele precisava de alguém para colocar ali, depois de um colapso com o antigo secretário, que saiu de uma forma muito dura, né? Fazendo uma propaganda seminazista, pode-se dizer assim. E aí ele coloca Regina Duarte, que é um símbolo da TV, um símbolo de novelas, traz aquela cara de lembrança, traz um ar mais calmo para a cultura, só que eles não imaginam o que vem depois, que é a própria classe indo contra, cobrando posicionamentos dela, e aí é o que Só acrescentar, Márcio, e inclusive uma das principais apoiadoras dele na campanha também, né? Exato, e aí assim, quando você vê ela naquela posição e não entendendo o papel dela a partir daí, fica difícil qualquer proposta de entrevista que ela vai dar depois. E aí a gente vê muita gente culpando a mídia, culpando a imprensa, quando na verdade o papel da imprensa é esse. O papel da imprensa é espremer aquele ator, aquela figura. Porque, vamos lá, a gente tem que lembrar da importância que a imprensa teve nos últimos anos na política, quando ela começou a entender o papel dela mais assertivo, de denúncia, de realmente colocar o político contra a parede. Olha quantos escândalos de corrupção a imprensa já noticiou. E se talvez não fosse isso, a gente nem saberia. Passaria anos sem nem imaginar que existiam aqueles atos corruptivos. Então, quando a gente vê um ator político com uma importância que a Regina tem, que o Moro tem, por exemplo, que o Paulo Guedes tem, indo para uma coletiva ou para uma entrevista, sem um mínimo de preparo para saber e ter certeza que vai ser pressionado e não saber lidar com aquilo, a gente vê que aquele ator político não entendeu o papel onde ele está ainda. A verdade é essa. É verdade. O Ian, acho que vai lembrar disso, porque a gente trabalha na mesma casa. Existe uma diferença enorme entre o Paulo Guedes na comissão e o Moro na comissão. Porque o Moro, quando ele ia para a comissão e ele era lá espremido por outros deputados que fazem o papel da imprensa naquele momento, tá? Isso é muito importante dizer, porque a gente sabe que tem deputado que às vezes vai e cutuca lá a imprensa, mas quando ele está numa comissão, ele assume aquele papel de espremer o cara que está ali sendo sabatinado, e o Moro saía da maioria dos problemas ali, da maioria das saias justas, com classe, tranquilidade, com aquela fala dele mansa, né? E o Paulo Guedes, ficava puto e xingava e rebatia, tua mãe. Então, assim, quando o ator político entende o papel dele, sabe que ele não pode, de maneira nenhuma, entrar nessa saia justa, porque senão ele perde ali a autoridade dele naquele momento. É como a gente nunca ganha, né, Márcio? Nunca ganha, né?
Isso é aquela famosa história assim, se o cara te xinga e você xinga ele de volta, meu irmão, tem uma coisa errada. Agora, se o cara te xinga e você dá um tapão nele na orelha, você está errado. Você se torna errado na hora. Exatamente isso. Então, assim, agora eu vou falar de uma forma macro, né? O ator político tem que entender o papel dele perante a imprensa e tem que entender qual que é a oportunidade que às vezes ele tem e perde de mandar uma mensagem contundente, forte para a população, sem entrar numa briga com a mídia, sabe? E às vezes uma pergunta mais espinhosa pode trazer uma resposta que seja esclarecedora para as pessoas. E ele pode ganhar muito mais do que perder nessas brigas. Eu posso só fazer um comentário, eu vou passar para o Alisson, a gente está com pouco tempo, aí eu vou passar para o Alisson fazer eu vou até puxar uma pergunta para ele no final. Eu falei no começo, o Bolsonaro e principalmente vou falar sobre o governo, que é o governo que está em atuação, não entendem bem, porque a comunicação, as redes sociais chegaram muito fortes, né? Ninguém sabe o que é imprensa, o que vai para a rede. Por exemplo, essa situação que o Márcio contou do Paulo Guedes estava ali, né, sendo sabatinado pelos deputados. A oposição formula perguntas para desmontar mesmo, pessoais e coisas muito fortes. O Moro sempre teve uma atitude de escutar, saber o que estava acontecendo, saber que ele foi ali para isso e responder da forma mais política possível. Já o Paulo Guedes explode por vários momentos e você tem que saber se você está se comunicando com os parlamentares, com as redes sociais ou com a imprensa, porque às vezes o cara dá uma resposta para receber descendo aqui, aquele mitozinho assim, ó, e aquele óculos, porque ele sabe que aquela resposta vai bombar nas redes, mas a imprensa vai ver de uma forma diferente, entendeu? Você tem que saber. O Bolsonaro, ele quando faz essas coletivas, conversando com o seu público, né, os seus militantes, e conversando com a imprensa ao mesmo tempo é muito complicado, porque a conversa para a rede social com o militante é uma. Sim. Com a imprensa você tem que se preparar para receber borrachada, para saber se sair e responder da forma mais elegante possível. Se você mistura as duas coisas, a imprensa pergunta, aí ele responde de uma forma e os outros ficam, mito, ou seja, aí ele já olha para lá e já faz o vídeo para as redes sociais, ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Você tem que saber você tem que saber separar. Eu sei que é difícil, hoje em dia, inclusive a imprensa atua mais nas redes sociais do que na própria TV e rádio, ou seja, todo o material dela é feito material para redes sociais, né? Mas quem souber se relacionar, eu não digo só aqui no Brasil não, o mundo inteiro, né? E não é só na área da política, em qualquer área. Se você souber se relacionar com a imprensa de uma forma e com seus militantes e opositores de outra, você com certeza vai ter mais sucesso na política, né? Agora eu queria, somos os três aqui, fazemos análise de marketing político, estudamos juntos, trabalhamos também nos bastidores do Congresso, somos profissionais do marketing político, mas dos três aqui temos o Ellison, jornalista de formação, né? Ele veio do jornalista esportivo, passou por jornalismo político, mexe com eventos, enfim. Ellison, sobre o cala-boca, queria que você falasse sobre o cala-boca. Você como imprensa, um cara que sempre participou da imprensa investigativa, até no esportivo também, é uma imprensa investigativa. Você está sempre investigando o que é que os jogadores estão indo para a balada, se está treinando, qual vai ser a tática que o técnico vai usar, ou seja, sempre fazendo investigações. E como você tem visto o meio sentiu essa questão do cala-boca? Foi uma frase muito forte, né? Uma frase muito forte. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa explosão que o Bolsonaro teve essa semana com a imprensa. Ian, foi bastante forte, né? A gente sabe que a imprensa está ali num papel que, igual o Márcio comentou, você comentou também, está num papel de realmente buscar a notícia, né? Às vezes, numa frase, numa pergunta, o jornalista tem a capacidade de extrair alguma coisa ali que o ator faça, né? O ator que eu digo, o ator do jogo oculto, ou o próprio político, né? O político vai falar alguma coisa que a imprensa vai conseguir extrair e vai conseguir ali no quebra-cabeça, de repente, formalizar o assunto.
o cala-boca veio de uma maneira totalmente destemperada do presidente, né? A gente viu que, assim, não tem sentido você... primeiro que é falta de educação, né? Você mandar alguém calar a boca já é falta de educação. E a imprensa fazendo o seu papel ali foi totalmente desrespeitoso. Eu quero contextualizar e lembrar também que essa coletiva, essa mini coletiva que o presidente da República faz ali, não é oficial, né? Então, assim, teve gente até que falou, mas e tal. Ele, na verdade, ele fala com a imprensa ali, depois de falar com os apoiadores. Ele vai ali primeiro para estar com os apoiadores, até para ele receber esse apoio dos apoiadores, e ali, igual você mesmo citou, Ian, nesse meio tempo, a imprensa começa a fazer algum tipo de pergunta, que é para aproveitar que o presidente da República está por ali. Em nenhum momento o presidente da República colocou como transparente que isso seria a coletiva dele diária a respeito das ações governamentais. É isso que eu quero explicar. Não tem nada oficializado que ele tem que dar entrevista. Então, se ele não está se sentindo bem com alguma pergunta, ele pode agir com diplomacia. Galera, obrigado, hoje eu não quero responder, abraço. Só isso, não precisa ele se expor também como presidente da República de uma maneira totalmente autoritária, totalmente sem educação, que isso foi transmitido. E assim, ele tem que entender que a imprensa que está ali são veículos de todo o Brasil, são veículos nacionais e internacionais. Isso repercute tanto para o Brasil quanto para o mundo. Então, imagina a imagem que o Brasil, que o presidente da República passa para o mundo ao mandar jornalistas calar a boca num estado que é democrático, num país que é democrático, tem que ter democracia, que você não tem censura, né? Então, assim, foi para mim, para os jornalistas que cobrem política e para a classe em geral dos jornalistas, foi realmente muito incisivo e foi ruim ter visto aquilo, que eu não me lembro aí numa situação até no jornalismo esportivo quanto no político, ver alguém tão incisivo assim, mandar alguém calar a boca, né? Uma falta de respeito gigantesca. O mínimo para falar, o mínimo que eu posso falar é falta de respeito, para a gente não falar mais coisas, né? É verdade. A gente está terminando aqui o tempo e, como tem um pouquinho ainda, eu queria cutucar o Márcio sobre outro assunto aí da semana que foi bem comentado, né? Que foi uma live que a cantora Anitta, a artista Anitta, fez com o deputado Felipe Carreiras, né? Que é um representante da área de eventos lá no Congresso Nacional, deputado de Pernambuco, PSB Pernambuco. Queria que o Márcio comentasse aí sobre essa estratégia, os jogos que aconteceram por trás de tudo isso, dessa conversa polêmica. Só para fazer um adendo rapidamente, a gente comentar isso, o Ellison, a gente sabe que o governo atual vive um processo de desconstrução quando as pessoas tentam equiparar eles com a ditadura, ou com generais, ou com qualquer processo desse que vá contra a democracia. O próprio Bolsonaro, uma vez, de uma forma muito inteligente, falou que foi totalmente contra a fala do Eduardo, filho dele, sobre o AI-5, não condiz com o que ele pensa sobre governo. Só que quando ele tem uma atitude dessa, igual você acabou de falar, ele consegue se comparar sim, porque igual você falou, você não se lembra de um momento desse, mas existe um momento exatamente assim, do general Newton Cruz, na época da ditadura militar, quando ele estava sendo entrevistado por um jornalista, que ele foi indagado de uma coisa que ele não gostou, e ele mandou o jornalista calar a boca, e no final da coletiva ele pegou os militares e prenderam o jornalista, ou levaram ele para o canto para dar um alô, né, dele. E o presidente deveria entender que, já que ele vive num processo de distanciamento disso que ele diz não ser o governo, ele deveria ter cautela na hora de tratar os jornalistas ali na porta em qualquer lugar. Voltando para a questão da Anitta, não vou me estender muito, mas dando um resumo básico, o deputado... Desculpa até ter fugido do tema, mas também é muito parecido com o tema, porque é uma relação entre um parlamentar e uma pessoa famosa que está fazendo papel de imprensa nas redes sociais. Exatamente. O deputado Felipe, ele tem um projeto de lei, né, o Ellison,
que tem... Eu não vou entrar a fundo no projeto de lei, só vou pincelar. É um projeto de lei relacionado a artistas, a pagamento de valores para produtores. Enfim, é um projeto de lei... Direitos autorais que implica diretamente na vida de artistas e na vida de produtores. Bom, como que começou esse processo? A cantora Anitta foi lá no Instagram do deputado e fez um comentário falando que era contra. O que a assessoria do deputado ou o deputado fez? Apagaram o comentário. Erro número 1, gerenciamento de comentário tem que ser feito. A gente só apaga comentário quando tem insulto, xingamento, palavras de baixo escalão. Fora isso, cara, você não apaga comentário, de maneira nenhuma. A Anitta, por sua conta, já estava irritada, foi lá no stories dela, gravou uma sequência de stories falando sobre o caso e virou para o deputado e falou, olha só, se você quiser se posicionar sobre o assunto, eu te espero hoje numa live 21h30. Quando o deputado viu que aquilo estava pegando mal para ele foi e se posicionou também lá no Instagram dele. Falou, olha só, então 21h30 a gente está lá junto que eu aceitei aí o teu convite, vamos bater um papo. Eles conversaram durante 1 hora, entre altos e baixos, no diálogo entre a Anitta e ele, entre defesa de artistas para a Anitta e algumas pessoas entendendo o posicionamento dele. Enfim, o que é mais interessante a gente analisar nisso na parte do backstage? Engajamento, crescimento, oportunidade e ali um deputado que tem um projeto que era conhecido no meio e que ficou superdimensionado. Porque quando uma artista que pega a audiência dela, leva esse deputado para um bate-papo, na audiência dela, e o cara que tinha lá 40 e poucos mil seguidores, acho que quase 50, antes de começar a live, hoje está com quanto, Ian? Eu dei uma olhada hoje pela manhã, estava com 68 mil, ou seja, quase 20 mil, né? Olha isso. 20 mil seguidores de forma orgânica através de uma live. Então, voltando para a nossa análise de hoje, dentro desse contexto da Anitta deputado. Existem algumas coisas, existem alguns assuntos que podem parecer polêmicos, que podem parecer pegadinhas da imprensa, que pode parecer aquilo lá é uma armadilha, mas na verdade aquilo lá, um deputado ou uma figura política preparada tem que entender que aquilo lá é uma oportunidade. A oportunidade dela se posicionar, a oportunidade dela colocar a versão dela para fora, explicar a versão dela, e uma oportunidade dele angariar quem concorda com ele. Porque se a gente pega um deputado conversando com uma Anitta na audiência dela, 80% não vai concordar com ele, mas os 20% que concordam foram lá para o Instagram dele. Ele acabou de angariar mais aí, quase 20 mil pessoas para o público dele. E ele poderia ter mandado ela calar a boca, né? Calar a boca e acabado com tudo, né? Ele poderia ter falado para a bolha dele, digamos que a bolha dele não gostasse da Anitta. Ele poderia ter escolhido falar com a bolha dele, falar, eu não vou responder a Anitta não, que quem é ela para falar, que era eu que sou deputado. A bolha dele ia continuar ali, ia falar, parabéns, mas ele não, ele foi para o confronto e pegou, captou aí, aumentou o radar dele de pessoas. Isso é muito interessante. É exatamente isso. Só para finalizar, que a gente tem 1 minuto e meio aqui, e a gente comentou desse negócio da Anitta, é interessante, porque o confronto, a gente normalmente fala, normalmente tem gente que foge do confronto, mas o confronto existe, o bom confronto existe justamente para você se readaptar e tal. E ali foi colocado, às vezes até a Anitta foi até um pouco grosseira ali na conversa e tal, no bate-papo, inclusive faltava ainda 10 minutos para acabar a entrevista pelo tempo, né? E ela já mandou cortar logo, vou ter que acabar, vou ter que ir embora e tal. Mas serviu também para que o pleito dela, teoricamente, fosse atendido, porque ele reviu a situação, tirou a emenda. Então, assim, tem confrontos que, dependendo da situação, eles são favoráveis, né? Então, assim, eu acho que o político também, para a gente contextualizar e meio que puxar já para a conclusão, o político também tem que saber se extrair a melhor situação daquele confronto. Então, para o Carreiras, igual você colocou muito bem aí, Márcio, ele ganhou engajamento, ganhou pessoas que começaram a conhecer ele, sabem que ele é do meio artístico agora, e, ao mesmo tempo, o confronto serviu para essa situação de se colocar
e de repente falar, vou rever essa situação e de repente eu vou fazer de uma forma diferente, né? Isso aí. Bom, Ou seja, a diplomacia está sempre preparado para, quando você é uma figura pública, eu não falo só político não, tá? Você, quando é uma figura pública, você tem que estar preparado para responder, bem treinado, sempre puxando para o lado positivo, ter palavras-chave, saber que podem vir perguntas desconfortáveis e saber responder da melhor forma possível. Mídia training. Só também, para puxar uma outra coisinha, Márcio, que eu citei logo no início, que a gente ia falar dos ex-presidentes Lula e Dilma, e é bem rápido, até porque senão a gente vai acabar estourando nosso tempo. O ex-presidente Lula, normalmente com a imprensa ele tinha um lado mais diplomático para levar também para o lado do futebol, e a ex-presidente Dilma, ela era taxada pela imprensa de que não tinha tanto conhecimento e acabava se embananando ali no que ia falar e tal, e várias vezes foi taxada como uma pessoa que não tinha conhecimento necessário de alguns assuntos, né? Como que vocês veem essas duas figuras que foram as figuras que a gente colocou também no início lá do nosso início da nossa live? Então, Hélice, respondendo aí a sua pergunta, eu acho o seguinte, que o media training, essa preparação para poder falar com a imprensa, ela se dá em todos os cenários, inclusive no quesito de conhecimento. Porque, como você acabou de falar, infelizmente a gente já teve episódios com os ex-presidentes, Dilma e Lula, que a gente estava citando, de falta de conhecimento na hora de tratar ali de um assunto. E não é só o estresse que mostra um despreparo. A falta de conhecimento também mostra esse despreparo. Então, para a gente dar um tom final para nosso bate-papo hoje, a imprensa tem um papel muito importante perante a sociedade. E o político tem um papel ainda mais importante perante a imprensa. Porque ele, naquele momento que ele está sendo indagado, que ele está respondendo, que ele está numa coletiva, ele se torna ali uma autoridade falando sobre o assunto. Então, se ele perde a estribeira ali, se ele perde a calma, ele é uma autoridade mostrando para as pessoas que eles podem tratar a imprensa de qualquer forma. E se ele é uma autoridade que mostra que ele não tem conhecimento, domínio do assunto, ele mostra para as pessoas que ele não tem um domínio para estar ali respondendo, e aquilo reflete no cargo dele. Aí talvez uma impressão que as pessoas tinham da ex-presidente Dilma, do ex-presidente Lula, no sentido assim, poxa, ambos não têm preparação para estar aí conversando com a população, como que eles têm preparação para serem presidentes do Brasil? Então é isso. Uma figura pública tem que estar sempre preparada e apta para receber a pressão da imprensa. E eu acho que e tem que saber separar, né, Márcio? E tem que saber separar, porque se você está falando com sua bolha, principalmente quando é junto com a imprensa, sua bolha você vai fazer um discurso para sua bolha, um discurso. Com a imprensa, não. Nem você pode tratar a imprensa como oposição, nem pode falar da forma que você falaria para sua bolha. Você tem que falar de uma forma que você sabe que vai chegar a todos, né? Isso aí. A dica de hoje, para quem está assistindo a gente aí, mídia training, preparação é tudo. Não fuja da imprensa, aproveite a oportunidade, se posicione com inteligência, com calma, com palavras certas, porque esse pode ser o passo para você se tornar um político aclamado. Pode ter certeza disso, porque o cara com uma resposta firme e que transpareça isso para as pessoas, mostra que ele é um líder e que as pessoas vão ainda ter mais probabilidade de seguir esse líder, essa liderança. Aquela velha história do na crise crie, né? Cai também muito bem para isso, né? Para o cara, quando tá tendo um embate ali, ele tem que se recriar e tem que saber o que ele vai falar. E eu acho que a imprensa é uma grande ferramenta, uma grande peça, tanto para o lado positivo do político quanto para o lado negativo. Então, se ele quer mostrar o lado bom dele, ele vai conseguir mostrar pela imprensa. Tanto que a imprensa é pautada, as prefeituras, os governos mandam release para a imprensa quando vão inaugurar obra, quando vão fazer alguma coisa. Então, também tem que saber se utilizar da imprensa
a partir do momento que tem a crise, né? Saber como vai responder, como que vai tratar a imprensa. Então, esse foi mais nenhum nem A não, né, gente? Nem A nem B. Nem A nem B. Mais um, nem A nem B. Mais um, nem A nem B. Né? Foi um prazer incrível estar com o Márcio, com o Ian, e nos vemos em breve, galera. Galera. Valeu. Valeu, fiquem com Deus.